Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma mensagem de reflexão. Gostaria de hoje meditar sobre o que está escrito em Mateus 24, verso 12 e 13. Embora, para não dizer que estou pegando o verso isolado e também não tenho esse costume, gostaria muito que todos lessem o capítulo todo, pois esse capítulo é muito interessante, mas o coração desse capítulo, ele se baseia no verso 12 e 13. Não sei se você já teve a oportunidade de prestar atenção. Não só esse capítulo, mas também a Bíblia, num geral, ela se baseia muito nesses dois versos. O verso 12, referente àqueles que, por não entenderem a palavra do Pai, se deixarão levar por enganos, e automaticamente terão o amor esfriado. Inclusive já ouvimos muito por aí que não é a questão de amor ao próximo que salva ninguém. Muitas pessoas dizendo que é só crer em Jesus que as pessoas são salvas. E isso tira o entendimento de fato do que até Paulo disse quando ele fala que ninguém se salva pelas obras, Quero gravar depois uma mensagem só sobre isso, vai ficar mais claro ainda. Mas essa eu acredito que já vai abrir o entendimento de muita gente. O que eu preciso é que você tenha humildade para ouvir essa mensagem. Tendo a humildade, no final dela, muitas coisas poderão mudar no seu entendimento. Mas continuando o que eu iniciei aqui na mensagem, falando que muitos têm dito, que não é pelo amor ao próximo que se salva, nada disso. Tudo isso já faz parte de um grande engano e isso vem tirando das pessoas o amor, E o texto, ele é muito claro, o verso 12, ele é muito claro, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O principal de tudo isso é que muitas pessoas não param para prestar atenção que o principal órgão que faz com que esse amor no mundo todo se esfrie é o sistema religioso, Gostaria muito que quem ainda está dentro do sistema religioso e está ouvindo essa mensagem, eu gostaria muito que você não desligasse esse áudio, que você prestasse atenção nessa mensagem, porque você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, vamos lá. No dicionário nós temos aqui o que significa a palavra iniquidade. Iniquidade significa caráter daquilo ou daquele que é iníquo. E no caso, vamos ver o que significa então iníquo. Iníquo, contrário à equidade, ou seja, ao que é justo. E para finalizar, vamos então ver o que significa equidade. Equidade, virtude de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade de direitos. Voltando agora em Mateus 24, aqui diz no verso 12, depois você vai entender que tudo isso que eu estou falando vai se encaixar como uma luva no contexto todo de Mateus 24. Mas só para a gente entender o coração aqui desse texto, diz assim no verso 12, eu já disse anteriormente, vou repetir: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Já estamos sentindo isso a cada dia. E no verso 13, ele conclui dizendo um versículo que é muito utilizado, inclusive até dentro do sistema religioso, mas não é dito ele acompanhado do verso anterior. Geralmente ele é muito dito sozinho. E principalmente, não é dito ele muitas das vezes falando que ele está dentro desse contexto de Mateus 24. O que diz no verso 13? Ele fala assim, no verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, Já ouvi muitas pessoas dizerem, e eu creio que você também já ouviu, que perseverar até o fim é perseverar dentro de um templo, é perseverar dentro de um sistema religioso. Isso significa você perseverar até o fim. E sem as pessoas perceberem, isso já é uma das ações de pessoas iníquas. Pessoas que dizem isso são pessoas que já estão com uma certa maldade. Muitos fazem isso sem perceberem, é claro, porque são guias cegos. É um cego guiando outro cego, como o próprio Messias disse. Muitas pessoas fazem aquilo que aprenderam a vida toda, não param para pensar. Então o que eu quero nesse áudio é que você pare para pensar. Por exemplo, por que eu digo que quem diz esse versículo isoladamente e levando para essa questão aqui, permanecer dentro de um sistema religioso, é que a pessoa será salva até o fim? É porque ela não entendeu que o verso 12, ele deixa muito claro que por que vai se esfriar o amor? Por causa da iniquidade. Mas o amor, ele é o principal ingrediente da salvação. É só quem ama que cobre multidões de pecados. É só quem ama que é capaz de se chegar ao Pai, como disse João lá em 1 João capítulo 2. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece. Então o amor diminuindo, as pessoas consequentemente estão se afastando do Criador. Mas o que se diz por aí é que se você estiver frequentando um templo, cultos, religiões, aquela coisa toda, você está próximo de Deus.
Tem pessoas que dizem até, eu já vi em vários carros, quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo, né? Uma frase aí, talvez muitos já viram, ou os que não viram, um dia vão ver. Muitos carros têm, muitos caminhões têm essa frase e fala isso. E na cabeça das pessoas é ter tempo para Deus, é frequentar um local, é frequentar uma reunião, uma solenidade. E isso faz com que as pessoas então estejam próximos de Deus. E isso é parte do projeto do iníquo. Por quê? Quanto mais as pessoas deixam de amar umas às outras, acreditando que buscar a Deus é frequentar esses tipos de reuniões, essas coisas, mais e mais e mais o amor vai se esfriando, né? Você perceba que nós vivemos em um mundo muito religioso, muitos templos, cada esquina tem um, mas o amor está diminuindo a cada dia. Como pode isso? Olha só, no verso 13, o Messias ele dá uma chave de entendimento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim o quê? Amando, gente. O verso 12 ele dá a deixa. É por causa da iniquidade que o amor está se esfriando, mas quem permanecer amando até o fim, ou seja, quem permanecer indo contra essa iniquidade toda que está fazendo as pessoas serem injustas, enganando aos outros e a si mesmo, porque quem engana o próximo, engana a si mesmo. O próprio Messias ele deixou claro em Mateus 25 que quando nós fazemos alguma coisa ao próximo, fazemos a ele. E eu duvido que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem já ouviram isso dentro de um sistema religioso, porque geralmente não se diz isso. Dizem que nós só fazemos alguma coisa ao Pai quando nós deixamos de dar o dízimo, deixamos de dar a oferta, ou seja, quando nós deixamos de fazer todas aquelas práticas, aqueles rituais que era para ter morrido lá no madeira, era para ter morrido lá atrás. O Messias veio cumprir toda essa parte ritualística para nos dar o quê? A liberdade em buscar ao Pai no Espírito, sem essas práticas todas. Se fizéssemos isso, estaremos hoje vivendo num mundo com muito mais amor e menos lei. Eu não sei se você se lembra quando Paulo fala, né, que aonde há amor, não há lei. Muitas pessoas pensam que as leis ali são aquelas leis que o povo de Israel cumpria e que hoje, né, nós não cumprimos. Não. A lei que Paulo fala é qualquer tipo de lei que escravize o ser humano. Tipo assim, você tem que parar no farol vermelho porque é lei. Se você passar, você leva uma multa. Isso é uma lei. Eles estão impondo você uma atitude boa. Você está compreendendo? Você tem que parar. Coisa que, na verdade, aqueles que amam, eles não precisam de leis. Eles agem com bondade por conta própria. Agora, é claro que nós vivemos numa época onde, pelo fato de as pessoas terem sido dominadas por esses iníquos que inverteram a verdade do Pai, criaram-se cidades, criaram-se metrópoles, e com isso todo mundo amontoado junto. Como é que você para num farol, né? E você vai ficar esperando todo mundo passar para você passar, aquela pessoa que sabe que ela tem que dar o lugar ao próximo, né? Como que ela vai fazer isso? Fica muito mais difícil, né? Sabemos que eles conseguiram de uma maneira muito inteligente unir, agrupar todo mundo, e fica mais fácil dominar quando é desse jeito. Sabemos que estamos caminhando para isso, uma dominação geral, onde todas as pessoas serão dominadas por leis. Acabará o amor. O amor ele vem se esfriando, como diz o texto, mas chegará um momento que ele acabará. Ele acabará de fato. Inclusive lá em Tessalonicenses, se eu não me engano, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala que existia uma coisa que impedia o iníquo de se manifestar. Só uma. Assim que isso fosse retirado, ele se manifestaria. E se nós pararmos para analisar, o que é que impede o iníquo? Ou seja, depois que a gente já entendeu que iníquo é quem opera na injustiça, o que é que impede ele de se materializar 100%? O amor, gente. O amor é a única coisa que o impede de se manifestar. E nós sabemos também que é o Espírito do Pai que convence o homem do seu erro, do seu pecado, e o faz o quê? Se confessar uns aos outros, como os apóstolos ensinaram, confessai vossas culpas, que, por incrível que pareça, dentro do sistema religioso eles ensinam que é você se confessar ali para os irmãos ali, e o Messias ensinou ao contrário. Ele disse que você está em dívida com teu irmão, vai lá e peça perdão para ele. Não tem dessa ficar pedindo perdão para quem você não fez nada de errado, não é verdade? Então, o pecado, ele só é perdoado, como disse o Messias na oração dele: perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus devedores. Então só existe o perdão quando nós perdoamos. Mas aí vem esse iníquo, esse espírito do iníquo dominando o mundo, ensinando que não, vai para a igreja,
pede oração, pede perdão, e lá você vai ser perdoado. Aí você vai para um templo e lá fala que você aceitou Jesus, o seu passado ficou para trás, agora é daqui para frente. Tudo um engano do iníquo para que as pessoas não se perdoem mais umas com as outras, não devolvam aquilo que roubaram. Tem muitas pessoas que vão para dentro dos templos e tudo o que conquistaram foi sacaneando o próximo, foi colocando empresas no pau, foi escravizando funcionários, sempre foi tirando vantagens das pessoas. Aí chega na igreja, ao invés de ensinar o cara que ele tem que voltar e devolver tudo, como o Messias fez com Zaqueu, para ele poder ser salvo, não, eles dizem que agora você crê no Messias, a partir de agora os seus pecados estão perdoados. Isso é mentira, isso é uma blasfêmia, isso é obra do iníquo. Porque, na verdade, ninguém é perdoado por crer em nada. Nós somos perdoados quando obedecemos o que o Messias disse. Isso é mais um engano. Porque quando você acredita que só de você crer ali você está perdoado, você está nada mais, nada menos comprando o cordeiro da mão dos lavradores. Continua a mesma história. Os lavradores ficando ricos nas suas custas, ou seja, o Messias dizendo, vocês estão fazendo o meu povo de comércio, porque lá no texto em que ele diz, não façam a casa de meu pai de comércio, o próprio sistema religioso diz que ali ele estava se referindo ao templo. E o próprio contexto diz, ele se referia ao templo do seu corpo, e não templo de pedra. Deus nunca habitou nesses lugares, ele habita nas pessoas. Então perceba que essa obra do iníquo, ela vem de muito tempo, tirando das pessoas a consciência de que Deus habita nas pessoas, de que quando nós tocamos nas pessoas, nós tocamos no próprio Deus. E tudo isso é um engano que vem vindo, tirando isso da mentalidade das pessoas, e as pessoas começam a matar, roubar, adulterar, fazer um monte de coisa errada, porque na verdade depois elas vão para a igreja, pedem perdão e são perdoadas dos seus pecados. Teoricamente, isso é engano dos homens, coisa da iniquidade, porque perante o Pai só somos perdoados quando devolvemos o que roubamos, quando perdoamos os nossos devedores. É tudo ao contrário. Você está percebendo que a iniquidade é muito grande, que a blasfêmia é muito grande, que a apostasia é muito grande que nós estamos vivendo, mas as pessoas não percebem, continuam saindo de suas casas para ir buscar a Deus dentro desses templos, quando na verdade às vezes deixaram em casa o filho, a mãe, o pai, o tio, a tia, todo mundo deixou em casa, que são os verdadeiros templos do Pai, para ir buscar o Pai dentro desses lugares, ou seja, estão seguindo o que os iníquos ensinam, e aí cumprindo o que o próprio Messias diz em Mateus 24. Surgirão muitos cristos, muitos. Aí ele diz, não creiam, não creiam. O que é surgir Cristo? São pessoas dizendo, ó, aqui tem a salvação, aqui tem a salvação. E as pessoas preferem seguir o que esses homens dizem do que seguir o que o próprio Messias disse. O Messias disse, o Pai não é buscado fisicamente, ele só é buscado espiritualmente. Somente quem o adorar em espírito são os verdadeiros adoradores. Fisicamente, rituais, consagrações, essas questões todas que se impuseram na cabeça das pessoas, essas questões de hierarquia entre um líder e outro, essas questões de buscar a Deus dentro de um local, rituais, tudo isso acabou. No mundo espiritual, a adoração é apenas no Espírito. E o que é Espírito? O próprio Paulo fala em Gálatas 5, os frutos do Espírito, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, tudo isso é fruto do Espírito. As pessoas, quando têm esse entendimento, elas praticam isso, porque é isso que alimenta o espiritual dela, e não ficar praticando coisas religiosas que na verdade são nada mais, nada menos do que frutos da carne. E se você ler lá o que é frutos da carne, você vai entender que a maioria das pessoas que praticam essas coisas, elas têm todas aquelas características e poucas características relacionadas ao amor ao próximo, ao domínio próprio, à alegria. Muitas delas, quando vai para esse sistema, acabam virando arrogantes, acabam virando conhecedoras de tudo, agora acham que sabem tudo, ou seja, tirando toda aquela humildade, tirando tudo aquilo que o Pai quer de fato que elas tenham, que é a adoração espiritual, que é nada mais, nada menos do que a herança que o Pai colocou em nós. Eu até gravei num vídeo que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, e lá eu deixei muito claro que a herança que o filho pródigo tinha, que ele gastou com as meretrizes, com as prostitutas até se acabar lá na lavagem, essa herança era o quê? Era a verdade do Pai dentro dele. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Paulo deixou claro em Hebreus 8,
todos sabem o que é certo e o que é errado. Inclusive ele fala que na época da graça não é necessário que ninguém vos ensine nada, porque o Espírito do Pai vos ensinará todas as coisas. Por quê? Porque as pessoas iriam se ligar novamente ao Pai pelo Espírito. Quando a pessoa faz isso, ela volta o quê? Ela volta a receber a herança do Pai dentro dela. Só que quando ela fica ouvindo esses falsos cristos que o Messias disse que viriam, inclusive usando frases do próprio Messias para levar o povo a eles. É incrível, gente, o engano é muito grande. Olha só, para você ter uma ideia, muitos desses iníquos, ele pega aquele texto lá: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí as pessoas vão a ele ou vão a um templo religioso? Elas vão a um templo religioso, mas o texto é claro, ele disse: vinde a mim. O que seria ir ao Messias? Ir ao Messias é fazer o que ele ensinou. Se você roubou, vai lá, devolva o que roubou. Está em dívida? Se conserte. Procure agir com bondade para com as pessoas. E tudo isso se encaixa no que Paulo falou em Hebreus 8. Ninguém precisa ficar falando o que você tem que fazer ou não. Parece que as pessoas elas ficam procurando alguém que vai falar para elas assim: olha, aquele carro que você conquistou, que foi escravizando pessoas, fica tranquilo, viu? Não precisa vender não precisa devolver o que você roubou daquelas pessoas, que é só você pedir perdão aqui na igreja que tá tudo certo. As pessoas querem isso, elas querem esse tipo de pessoas que vão isentar elas de suas culpas, coisa que o Messias não, ele é curto e objetivo: roubou, devolve, tá em dívida, vai lá e se conserta. Não fica querendo conquistar as coisas nas custas dos outros, porque todas as vezes que você tentar conquistar as coisas nas custas dos outros, a mim você está tocando. E naquele dia vão pagar caro, porque todas as vezes que fizerem aos meus pequeninos, estão fazendo a mim. Não se engane, ele é muito objetivo e muito curto, muito direto no que ele quer. Já você vai num tempo, não é assim. Então as pessoas gostam de procurar essas coisas porque elas não querem de fato assumir suas culpas. Você está entendendo? Ela quer colocar a nossa culpa no Messias. Ela quer que ele carregue as nossas culpas, que é o texto que muitos usam totalmente equivocado, dizendo que ele levou as nossas culpas. Gente, ele levou as nossas culpas antes da ignorância. Aí que tá o detalhe. Até o momento onde ele veio e abriu esse tesouro ao mundo de como funciona o perdão do Pai para com o próximo, essas questões todas, que é só quando perdoamos que somos perdoados. Quando ele abriu esse tesouro ao mundo, não. Dali para frente, aí é como diz lá naquela parábola lá do credor incompassivo. O cara foi perdoado das culpas dele, até o momento onde foi aberto o tesouro. Ele viu que o Pai é misericordioso, mas o Pai falou: faça o mesmo. Ele saiu e fez o mesmo? Não. Então automaticamente ele voltou e foi preso. Por quê? Não existe essa questão de que ele levou a nossa culpa e agora ninguém é culpado de mais nada, ou então agora eu fiz coisa errada, vou para a igreja, peço perdão na igreja. Não. Quando a gente vai ao Messias, a gente abre o nosso entendimento, ou seja, deixamos de ser ignorante e entendemos que entre nós e o Pai só há um caminho: o amor ao próximo. Quando fazemos isso, nos ligamos ao Pai. Quem ama, viu a Deus. Quem não ama, nunca viu. É simples. Mas enquanto as pessoas ficarem buscando esses falsos cristos, esses iníquos que se colocam como detentores da verdade, e na verdade muitas pessoas acabam acreditando neles porque eles usam a herança do Messias para falar o que eles falam. E isso o Messias deixou claro em Marcos 12. Ele disse: vocês, homens iníquos, fariseus, avarentos, vocês viverão da minha herança, me matarão para viver da minha herança, porque a minha herança dá lucro. E olha aí o sistema religioso todo rico, vivendo da herança. Só que as pessoas não param para entender que o Messias não está em nada disso, porque ele é espírito, ele não se materializa nas coisas físicas, ele é espiritual. O Messias é amor, é bondade, é domínio próprio, é mansidão. Quando fazemos isso, chegamos ao Pai. Do contrário, podemos fazer o que for fisicamente, estamos sendo apenas ignorantes, pegando uma brecha aí no áudio sobre Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Gente, não vou alongar muito essa mensagem. Gostaria muito que você tivesse obtido um conhecimento, um entendimento sobre tudo que eu falei, tá bom? Nada mais, nada menos. O que eu falei simplesmente se resume em João 10. O Messias disse: eu sou o bom pastor, eu vim dar vida pelas ovelhas. Ou seja, dar vida pelas ovelhas, muitas pessoas ficam baseadas que é a morte dele que salva as pessoas, e não. Ele foi morto pelo sistema religioso. Ele deixou claro em Marcos 12: vocês me matarão. Ele foi morto. Para quê? Para que esses homens maus, esses iníquos, vivessem da herança dele. E hoje é o que nós vemos. Mas ele foi morto. Então não fique apegado na morte dele. A morte dele foi uma morte heróica, podemos dizer assim.
Foi aquela pessoa que não hesitou em falar a verdade, mesmo que desse a vida por isso. Então ele veio, abriu a consciência das pessoas, ele falou: pessoal, Deus habita nas pessoas. Todas as vezes que vocês fazem ao próximo, a mim o faz. Então provando que ele habita nas pessoas. Porque se eu faço no próximo e toco nele, então ele habita nas pessoas. Isso é claro. Depois ele vem e fala: gente, é o seguinte, olha só, não é pedindo perdão a Deus que vocês serão perdoados, é só quando vocês perdoam uns aos outros. Então você perceba que Deus habita nas pessoas, porque quando eu peço perdão, o Pai perdoa, mas pedir perdão ao próximo, não há um sistema que foi criado para tirar essa consciência das pessoas. Você está compreendendo? É muito mais profundo, é muito mais simples. Isso é o fardo leve, o fardo que ele ofereceu a todos que viessem a ele. Porque ele disse para os líderes da época: vocês colocam um fardo sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Mas aí quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, esses próprios líderes dizem que são as pessoas que não estão debaixo deles. Mas é o contrário. Quando ele disse vinde a mim, ele estava dizendo isso para o povo de Israel. Pessoas que estavam escravizadas na mão daqueles líderes, que estavam dando lucro para aqueles homens, fazendo com que aqueles homens ficassem ricos nas suas custas. E ele falou: gente, vinde a mim. Se vocês vierem a mim, acaba tudo isso. E esses homens vão acabar na miséria, vão acabar sem nada. Mas a notícia triste é que nós temos muitas pessoas hoje, podemos perceber depois dessa mensagem, que estão seguindo esses falsos cristos, né? Esses homens que pegaram a herança, lucram em cima dela e fazem as pessoas de suas escravas, embora as pessoas não percebam, porque de certa forma fala-se de Jesus, então todo mundo acha que ali é o caminho certo. E na verdade o Jesus espiritual, o Pai espiritual que busca os verdadeiros adoradores, que são aqueles que fazem pelo próximo, porque fazendo ao próximo faz a ele e tal, creio que você já entendeu. Esses são poucos que estão fazendo, porque a maioria estão seguindo os falsos cristos. E para finalizar, eu queria que você olhasse ao redor e pare para prestar atenção. Vivemos em um mundo com muito amor ou muita lei? Quanto mais lei, menos amor. E a lei, ela só é colocada quando as pessoas elas começam a perder a herança do Pai. Ou seja, elas param de entender que o Pai habita nas pessoas e elas deixam de fazer pelo próximo para começar a fazer só para si mesmo. Começa a ser egoísta, gananciosa. Tudo isso cresce na pessoa. E aí as pessoas começam a se separar umas das outras. O corpo começa a se desunir. Tudo isso, quando acontece, faz com que precise de leis para dominar as pessoas. Porque se elas se unissem, não precisaria de lei. Uma pessoa ajudaria a outra. Um está tendo necessidade aqui, um ajuda aqui, o outro ajuda lá. Mas como isso está acabando por causa da falsa mentira que está sendo pregada no mundo, como isso está acabando, precisa de lei para dominar as pessoas. Aí você vê que você entra numa empresa para trabalhar, tem câmera para todos os lados. Aí você pensa: vou roubar? Não, não vou, senão eu vou ser mandado embora. Aí você pensa que o mundo está de certa forma equilibrado e acha que é a religião. Não, são as leis que seguram as pessoas. Tem muitas pessoas que não fazem maldades, não é porque são boas não, é porque as leis as impedem. É aquele cara que quer andar a 200 por hora e ele tem que andar a 50 por hora porque a lei diz que tem que andar a 50. Se ele andar a 200, ele mata um monte de gente e vem multa. E você acha que ele está preocupado em matar as pessoas? Ele está preocupado com a multa. Ele está preocupado com o bolso dele, então ele respeita e anda a 50 por hora. Então você perceba que está todo mundo escravizado, todo mundo debaixo desse fardo que é a lei, que faz com que você seja bom, não porque você é de fato, mas pelo fato de que eles precisam pôr um controle. E a maioria das pessoas são enganadas por esse controle da lei e não o controle do amor. E aí, só finalizando, quando Paulo fala que existe um que vai ser tirado, quando ele for tirado, acabou. Aí o iníquo predomina de vez, que é o amor. E está escrito aqui e está se cumprindo. O amor está se esfriando, está diminuindo. Está sendo difícil você encontrar ele por aí. O que nós vemos muito são pessoas obedecendo às leis e não o amor. Quando isso acontecer de fato, acabar, chegar o momento em que a lei tomar conta de tudo que nós fazemos vai ser regido por lei. Quando isso acabar, aí você esquece. Aí o Pai já não habita mais na terra e o mundo será só do iníquo. Um mundo dominado por leis, que consegue ser controlado também. A lei controla o mundo, mas é um mundo que vai ser cheio de falsa paz. O próprio Messias disse: a minha paz eu vos dou, ela não é como a paz do mundo. A minha paz é verdadeira, é uma paz
que emana o entendimento, é uma paz que você faz as coisas boas por ter a herança do Pai dentro de você. A herança do Pai é que fala, faz isso, faz aquilo outro. Mas quando você perde essa herança e começa a seguir esses falsos cristos, automaticamente você vai começar a ser mais um manipulado por leis, que é capaz de fazer ao bem, não porque quer fazer, mas porque a lei manda que tem que fazer. Por exemplo, todo mês você paga imposto, e você paga imposto porque você quer pagar, porque aquele dinheiro está sendo utilizado para ter escola pública, para ter hospital público, para ter tudo isso, ou você só paga porque o governo impõe que você pague? Então você está percebendo que até isso, que também é uma maneira de amar ao próximo, nós fazemos o quê? Por obrigação. E tem muitas pessoas que ainda subornam, não pagam, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Tudo isso por quê? Por quê? Porque não tem mais amor, não tem mais herança dentro de si. Era para ser natural isso. Era para ser uma coisa espontânea. Ah, mas os caras estão usando o dinheiro errado, não sei o quê. Ué, mas o dízimo as pessoas dão. E o pastor é o pior de todos, porque não entende nada e fica enganando as pessoas, trazendo essas coisas que era para a época material, a época onde o mundo espiritual era físico. Eles ficam trazendo isso até hoje, mantendo as pessoas na carne, né? Para que as pessoas o quê? Continuem debaixo dos seus fardos. Porque quando começarem a adorar o Pai espiritual, acabou tudo isso. Aí acabou o sistema religioso, acabou a dominação. Mas isso não vai acabar, gente. Infelizmente, a notícia triste é essa. A apostasia, ela vai crescer a cada dia. E como disse Paulo em Tessalonicenses, o amor vai ser retirado 100%. Quando ele for retirado, aí se prepare para viver num mundo sem amor. Claro que para muitos vai ser um mundo até melhor, né? As pessoas vão sair na rua, vai ter segurança. Mas que segurança é essa? As casas tudo cheias de grade, portão, tem câmera de segurança, tem cerca elétrica. Que segurança é essa, gente? É uma falsa paz. As pessoas pensam que estão em paz, mas é uma falsa paz. A paz verdadeira é aquela que você pode encontrar um dinheiro na rua lá, você olha, você procura de quem é, você não tem a ambição de pegar para você, você sabe que alguém perdeu aquilo ali, né? Hoje não, hoje se você fizer isso, você é um trouxa. Por quê? Porque infelizmente os iníquos dominaram, a mente das pessoas estão tudo cauterizada, elas não conseguem mais distinguir a herança do Pai que está dentro dela com a mentira que ela está buscando aqui fora. Aí ela vive nesse impasse. Ao invés de ela perguntar pro bom pastor que habita nela, o que eu faço? Eu devolvo esse dinheiro ou não? E ele disse, devolve. Ela vai procurar o quê? Um sistema religioso, ela vai procurar uma outra pessoa para tirar uma dúvida. Por quê? Porque ela não quer devolver. Você tá compreendendo? Ela não quer. De fato, ela tá encontrando um subterfúgio ali para poder dar um jeito de, naquele grande dia, ela pôr a culpa em alguém, quando na verdade, naquele dia, cada um dará conta de suas ações. Não adianta. Se o pastor falou para você, ó, não faz aquilo, ó, separa da sua mulher porque ela não vem na igreja, não sei, qualquer coisa que eles falarem, naquele dia você vai dar conta do que você fez contra o que o bom pastor ensinou. Não é contra o que o pastor falou, não. Porque o pastor ali, homem, ele está apenas se enganando e enganando as pessoas. É cego guiando cego. Vamos adorar o Pai no Espírito, que quem faz isso encontra paz, encontra liberdade e a verdadeira paz. Ouça o bom pastor que fala dentro de você, dentro do seu coração. Faça como o filho pródigo, só finalizando, gente, eu não consigo, né? Eu vou prorrogando. Mas olha só, o filho pródigo, quando ele estava comendo lavagem, o que é lavagem? É comida boa misturada. Porque o que nós temos aí dentro desse sistema religioso é isso. A comida é boa. Porque lá eles falam de amor, falam disso, falam daquilo outro. E você olha e fala, nossa, isso daqui é maravilhoso, eu não ouço isso aí fora. É claro, eles monopolizaram a coisa. Então você vai lá dentro. Eu até gravei um vídeo, né? Nós somos um canal, um receptor do Pai. A igreja, na verdade, ela se tornou um setor que disponibiliza Wi-Fi para as pessoas, Wi-Fi espiritual. Se você sair de lá, você não tem mais o Pai dentro de você, o que é uma grande mentira. Nós temos um sinal do Pai o tempo todo em nós. Eu comparo com essa questão tecnológica, só para ficar mais fácil a gente entender. Nós temos o Pai em nós. Mas os iníquos disseram que não, você só tem se você for buscar desses lugares. Tanto é que é o que eu tô falando. A pessoa entra dentro do lugar desse, ela fica encantada. Nossa, aqui falar de amor, aqui falar disso, falar daquilo, eu vou ficar aqui. Mas na verdade, ela não percebe o quanto que ela tá sendo enganada. Porque ela chega lá dentro, ela vai ouvir muitas coisas que fala do Pai, só que misturado com várias mentiras, vira uma lavagem, a pessoa come aquilo e se dá por satisfeita. Mas aí eu lembro do que diz na parábola. Aquele filho que eu achei que estava morto, ressurgiu. Então quem come lavagem, para o pai é um filho morto. É um filho morto. Me desculpa a franqueza. Quem está comendo lavagem nesses falsos cristos é um filho morto perante o pai.
O filho pródigo só ressuscitou para o pai, ou seja, só nasceu do Espírito quando ele lembrou: na casa do meu pai há pão. E aonde é a casa do pai? Dentro de cada um de nós. O texto é muito claro, o texto diz que ele caiu em si. O que é cair em si? É voltar para dentro de si. Ele lembrou que há pão e que ele não precisa ficar comendo aquela lavagem. Ele sabe o que é certo e o que é errado. É só ele querer parar de colocar a culpa nos outros e arrumar subterfúgio para os seus erros. É só ele criar caráter, vergonha na cara. Quando ele cair em si, ele vai reconhecer que dentro dele tem verdade, tem pão do Pai. E aí automaticamente ele vai começar a fazer o que é certo, sem necessidade que ninguém ensine nada, porque ele vai parar de ser um ator, ele vai começar a ser ele mesmo e o Pai será glorificado. Eu espero muito que você tenha entendido tudo que eu tentei passar nessa mensagem. O objetivo dela é trazer liberdade. E o texto é claro: por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Por aumentar a quantidade de pessoas dizendo eu tenho a verdade aqui, eu tenho ali, eu tenho lá, e deixarem de buscar de verdade o verdadeiro pastor, aquele que disse é sim, sim e não, não. Não existe subterfúgio para os seus erros. Quando as pessoas acordarem, caírem em si, começarem a praticar o que o verdadeiro pastor falou, elas vão abandonar todos esses falsos cristos. E aí é possível que muitos consigam amar até o fim para se salvar. Se as pessoas não amarem até o fim para se salvar, infelizmente, não é frequentando um lugar desses, não é nada disso que vai levar alguém à salvação. As obras não salvam ninguém. Obras religiosas, práticas físicas para servir a um Deus que é Espírito, colocar na matéria o poder de salvação, nada disso salva ninguém. O que salva, gente, o que salva de verdade é o amor ao próximo. O texto fala por si só: quem perseverar amando até o fim, não dando ouvido ao iníquo, se salvará. Quem cair nas armadilhas desse iníquo, com certeza abandonará o amor, se tornará uma pessoa fria e se afastará do Pai. Embora para o mundo esteja até vivo, como o filho pródigo, por exemplo, mas para o Pai era um filho morto. Talvez a pessoa está aí, frequentando cultos, templos, solenidades, tantas coisas. Para o mundo até é aparente que ela é uma pessoa ligada a Deus, mas se não tiver amor, se já não for capaz de amar, infelizmente, para o Pai é um filho morto. Preferiu a lavagem do que o pão que habita nela mesma. É só ela buscar, porque o Pai é Espírito e Ele busca os que o adorem em Espírito. Fiquem todos com o eterno Criador dos céus e da terra e que Ele possa abençoar a sua vida através dessa mensagem.